Mateus, capítulo 16, do versículo 1 ao 12. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegará a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque nós não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, entenderam que não dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Amém? Sentados. Homens de pequena fé. Não foi a primeira vez que Jesus se dirigiu aos seus discípulos assim. Homens de pequena fé. Nós, nas últimas mensagens, nós vimos Jesus multiplicando pães, nós vemos Jesus acalmando uma tempestade, andando sobre as águas, e mais uma vez Jesus curando muitas pessoas, e mais uma vez multiplicando pães. E ficamos pensando na nossa própria incredulidade, na nossa própria pequenez de fé, comparado com os discípulos. Pense bem, foram 2 multiplicações dos pães. Na primeira, eram 5 pães e 2 peixes. Jesus começa a fazer pergunta, mas o texto diz que Jesus estava fazendo isso para prová-los, porque ele já sabia o que ia fazer. Perguntou para Filipe: onde nós vamos comprar pães para muita gente? Disse ele: nem 200 denários daria para que cada um recebesse ali o seu bocado. Mas o milagre aconteceu. Aqueles 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Passa o tempo, Jesus manda que eles atravessem para o outro lado do lago. Eles vão em obediência à tempestade, eles são prestes a afundar. Jesus já andando sobre as águas. Eu sou eu, ego Eli, eu sou. Identificação de Deus, como em Êxodo 3,15. Eu sou o que sou. Eles chegam do outro lado, tranquilos, em paz, do lado gentil. Jesus se afasta, Jesus vai para uma região gentia. E ali opera e cura todos, eles vão até ele. Paralíticos, coxos, surdos, mudos. Gente,
toda enfermidade são curadas. E aí Jesus diz assim: eu tenho pena dessa multidão. Eles estão comigo já há muitos dias. Eu não tenho nada para comer. Eu não posso despedi-los vazios, porque eles vão oferecer pelo caminho. Você pensa numa situação dessa, irmãos? A gente podia imaginação. Se sou eu, eu já vi isso aí. Né? Senhor, de novo não, né? Uma vez agora 2 vezes, é só fazer aquele negócio, só fere, multiplica. Multiplica. Tem 7 pães e alguns peixes. Os quantos peixes eram? Eram 7 pães. E alimentou uma multidão de 4 mil. E sobraram ainda 7 cestos. Agora, 7 cestos grandes. Se ficasse alguma dúvida se as 2 multiplicações aconteceram, ou eram apenas, como nós dizemos da vez passada, uma repetição da mesma história para dar ênfase, nós afirmamos que isso não era verdade. Mas por que, se fosse para dar ênfase, não ia aumentar o número de pães, excluindo em 5, ia ser 7, ia ser menos? A multidão também não ia diminuir, ia aumentar. Mas aqui a história é repetida, porque foram 2 histórias reais. E aí eles atravessam para o outro lado, voltam de novo para o território mais judaico, ainda que tecnicamente gentílico ainda. E quem eles encontram lá? Agora os fariseus e os saduceus. Será que eles ouviram, ou souberam, tiveram notícias do que Jesus operou do outro lado? Provavelmente assim. Curou muita gente, já tinha curado do lado de cá, curou do lado de lá, multiplicou pães novamente. E esse grupo agora se une. Por que eu digo se une? Você sabe, nós estudamos aqui Atos Apóstolos, há pouco tempo, nos estudos bíblicos de quarta-feira, é que os saduceus e os fariseus, eles eram amigos. Os saduceus eram compostos da elite, da aristocracia, a maioria era da classe sacerdotal, eles eram, digamos assim, os mais liberais, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em ressurreição dos mortos, e eles eram colaboracionistas. Para eles, quem tivesse o poder estava bom, desde que mantivesse o status deles. Então, assim eram os saduceus. Os fariseus, digamos, eram mais puritanos, eram mais aí da lei, e criam uma ressurreição. Inclusive, Paulo usou isso para colocar um grupo contra o outro no sinédrio, lá em Atos. Inimigos, mas se unem. É aquele ditado que diz, o inimigo do meu inimigo e meu amigo. A situação, a fama, a exponencialidade de Jesus crescia tanto que os inimigos agora se unem para pegar os imparáveis. E mais uma vez se repete, como ali a multiplicação, se repete como um déjà vu, a pergunta dele: Senhor, mostra-nos o sinal dos céus. A primeira foi lá no capítulo 12, com os fariseus e escribas. Agora, os fariseus e os saduceus, eles queriam um sinal dos céus. Naquela ocasião, o que eles falaram com Jesus? Os seus milagres, os seus poderes. Porque eles não podiam negar. Se eles pudessem negar os feitos portentosos de Jesus, eles negariam, mas eles não podiam. Milagres estavam sendo operados, eram genuínos. Quando eu falo cego de nascença, não deixa dúvida. Um paralítico estava há 38 anos, paralítico, não deixa dúvida. Era gente conhecida. Não dava para falar que era um engano, que era um embusteiro. O milagre acontecia. E o que eles disseram? Acontece. Mas ele faz pelo nome de Beelzebul, o maioral dos demônios. E aí eles pedem mais uma vez um sinal. O sinal do céu. O que seria isso? Eles entendiam que alguns
os demônios podiam fazer sinais da terra, mas do céu não, só Deus. O que eles achavam que era sinal dos céus? Talvez o texto de João, capítulo 6, nos oriente bem em relação a isso. Eles perguntaram: que sinais nos dá? Moisés nos deu o pão do céu. E você? Que sinal você faz? Porque são sinais dos céus. Quais eram eles? Multiplicar pão na terra, assim, qualquer um faz. Como se fosse verdade, né? Eu quero ver descer pão do céu, como Moisés fez. Eu quero ver, pelo menos como Samuel, que quando Israel estava pelejando com os inimigos filisteus, que estavam em maior número, ele orou e Deus veio mandou uma tempestade, uns raios fulminaram os inimigos filisteus. Manda então o sinal do céu eliminar, fulminar os filisteus dos nossos dias, os romanos. Então faz como diante de Débora e Baraque, que as estrelas pelejaram por Israel. Ou então faz pelo menos como Elias, que orou e desceu fogo dos céus. Eles não criam que eles pudessem fazer isso. Mas se Jesus fizesse, será que alguma coisa mudaria? Nós queremos ser impedidos. Mas eles continuam dizendo que era pelo maioral dos demônios, como Deus irmão. Jesus não nos considera. Jesus diz apenas a mesma sentença que havia dito anteriormente, lá em Mateus 12. Uma geração má e adúltera pede um sinal dos céus. Mas tem um sinal que será dado. Será um sinal de Jonas. E nós começamos a refletir. Deus dá alguns sinais? Dá. Tem histórias na Bíblia, né? Que Deus deu sinais. Gideão, por exemplo. Deus deu. E ainda foi teimoso, né? Falou assim: Senhor, eu quero que a lã esteja seca e tudo ao redor molhado. Não, Deus, agora eu quero o contrário, né? Eu quero que tudo esteja seco e só a lã molhada. Deus nos atende, Deus é paciente. Mas quando esse pedido é sincero, não seja de coração, ele sonda as nossas mentes. Aquela apenas uma provocação. E ele não atende e diz: nenhum sinal será dado, será o sinal de Jonas. E qual é o sinal de Jonas? Eu destaco logo de início que Jonas operou nenhum milagre. Jonas operou um milagre? Para mim, a história diz isso? Não. A gente sabe de um grande milagre. Nem consta que os ninivitas souberam disso. Ele chegou, não sei se fosse uma pregação, não, nem queria vir aqui. Deus mandou vir para cá, fugi para Táxis, entrei no navio, veio uma grande tempestade, me jogaram no mar, veio um grande peixe que me engoliu, e eu fiquei 3 dias e 3 noites lá no ventre do peixe, e o peixe me jogou aqui na praia de vocês. Não sei se ele fez uma introdução dessa no sermão dele aqui. Não disse, né? É assim. Mas não diz se ele fez algum milagre nenhum. Diz apenas que ele pregou. A pregação de João dentro de 3 dias. Nínive será subvertida. E aquele povo ímpio, que esfolaram os seus adversários, seus inimigos, eles se converteram. E Deus sempre escolhe de mim. E lá em Mateus 12 vai dizer que os ninivitas se levantarão com juízo contra essa geração. Porque eles ouviram a pregação de Jonas, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha de Sabá se levantará com juízo contra essa geração, porque ele veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Agora, o maior título do sinal de Jonas era o seguinte: Jonas teve 3 dias no interior do peixe. Jesus estaria 3 dias no interior da terra. E ele ressuscitaria. Essa prova seria uma prova incontestável. Eles queriam matar. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Ele ia ressuscitar. Os fariseus acreditavam, mas só que fosse no último dia. Jesus ia ressuscitar. E João 6, quando eles perguntam isso, Jesus praticamente diz: olha, o sinal do céu está aqui na frente de vocês.
pão do céu que dá é o meu Pai. E ele diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vocês querem sinal? Eu estou aqui, é o sinal de Deus encarnado. A plenitude de Deus encarnado, disse Jesus. É esse o sinal que vocês têm. Irmãos, hoje em dia, as pessoas continuam pedindo sinal. Mas não há sinal maior do que a morte e a ressurreição de Jesus. Não há sinal maior do que a sua ascensão aos céus. Não há sinal maior do que a sua intercessão por nós e a ação de Deus ainda hoje lá na igreja. Por isso, essa geração é também indesculpável. Nós cantamos aí, e eu digo que não muito certo, né? Assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Por que não está muito certo? Porque o melhor de Deus já veio. Nesse sentido, o melhor de Deus é Jesus. Aí os crentes dizem: eu quero algo mais. Que algo mais? Mais do que a salvação, mais do que ser templo do Espírito Santo, mais do que ser coerdeiro com Cristo, herdeiro de Deus e coerdeiro com Cristo, mais do que ser cidadão dos céus. Não existe mais do que isso. É verdade que a gente entende, com uma linguagem, uma licença poética, a pessoa diz: melhor de Deus está por vir, né? No sentido de incentivo, né? Deus vai fazer coisa na minha vida, Deus vai operar. Entende? Pode continuar cantando que você gosta da música, não tem problema não. A redenção melhor de Deus já veio. Se você dizer: eu quero algo mais, no sentido de você continuar buscando satisfação, orar, ler a Bíblia, se envolver, tudo bem, mas você já tem tudo. Tudo. Não há o que ter mais. Não, temos a Deus, temos a ação de Deus, a plenitude de Deus na nossa vida. Se contente que você tem e viva o Evangelho. Na travessia para o outro lado, Jesus diz para eles assim: acautelai-vos com o fermento dos fariseus e saduceus. No Evangelho de Marcos incluía ainda Herodes. Acautelai-vos também do fermento de Herodes. Fermento na Bíblia é símbolo do mal, geralmente símbolo do mal, da deterioração, da corrupção. Tanto é que na Páscoa, o que eles faziam? Comiam pão sem fermento. A santificação dos judeus era sem fermento. Bem, a gente precisa lembrar desse conceito, porque a ideia que a gente tem de fermento hoje é outra. Mesmo um fermento tão limpinho, tão branquinho, né? Naquele tempo era algo que era levedado, tinha que estragar para poder fermentar. Então é um conceito bem diferente. E por que eu disse geralmente? Porque no próprio Evangelho de Mateus, Jesus usou a figura do fermento para falar do reino de Deus. O reino de Deus é como a porção de fermento que a mulher escondeu lá na massa. O que acontece? Isso cresce. Mas ainda assim, fermento e ensino, sendo para o lado bom ou para o lado ruim, é uma boa metáfora. Porque como que o ensino acontece? O bom ou o mal? Ele age de maneira silenciosa. Você vai ensinando, ele vai germinando, vai produzindo. E aí Jesus, depois de falar com os fariseus, depois de dar aquela resposta para os saduceus, ele diz: acautelai-vos dos fermentos dos saduceus e fariseus. Lembra da questão de contexto? Da palavra no contexto? Qual é o contexto? Acabei de falar com os fariseus, acabei de falar com os saduceus. Eles estavam pedindo um sinal dos céus, eles estavam querendo pegar em palavras, eles têm seus ensinos, as suas doutrinas. Acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. Qual luz tem que acender? Jesus está falando de saduceu e fariseu. Mas a consciência pesada, fala mais alto. Quando você está culpado, quando está escondendo alguma coisa, parece que todo
está sabendo. Você olha qualquer coisa, né? Qualquer coisa que se fale, você já leva para o lado pessoal. É aquele ditado popular, né? Só diz uma frase, uma palavra, uma mensagem, e às vezes, a carapuça cumpre. Não era nem para você, mas a carapuça cumpre. Eles tinham no Evangelho de Mateus, ou Jesus, eles tinham esquecido de levar pães. Esquecido de levar pães. E aí Jesus falou com o fermento, pão, né? Se a gente agora está indo para o lado gentílico, se a gente for comprar pão lá, a gente vai comprar pão de quem? Os gentios. Os gentios são mudos, são cães, isso é um conceito judaico. Um judeu não podia comer nada que fosse feito por um gentio. Aí eles pensam logo nisso. Ou então eles pensam o seguinte: olha, poxa, acabou de ter a demonstração dos pães aí, né? Sobraram 7 cestos cheios. O Evangelho de Marcos, ele é mais detalhista, diz que ele só tinha um pão. Né? Um pão para 13. Né? Jesus curioso, um pão. Dava um pão para 13. Dava. Falou com a gente, agora, logo, ele mandou a gente recolher 7 cestos. Lembra a diferença do cesto da primeira multiplicação e do segundo? Nós ficamos na mensagem passada. O cesto da primeira multiplicação era um cesto pequeno, de lanche. Né? O cesto da segunda multiplicação era um cesto grande, tipo aquele que Paulo desceu do muro de Damasco. Então, sobraram 7 cestos cheios. E a gente não trouxe nada. Isso um pão só. E agora ele está cobrando a gente, você não trouxe pão? Agora, irmãos, eu quero meditar com vocês, esse mesmo contexto aqui, sobre 5 perguntas que Jesus faz aos seus discípulos todos. E que certamente são 5 perguntas ou questionamentos que ele faz para a gente também. E possivelmente todos nós somos enquadrados da mesma forma como eles, homens de pequena fé, homens de pouca fé. A primeira pergunta que Jesus faz para os discípulos é, sabendo da questão de escolhendo, por que discorreis entre vós sobre quanto Deus dispõe? É a pergunta que Jesus faz. É como se Jesus tivesse, olha, eu tenho preocupações maiores, existem coisas maiores. Nós estamos tratando aqui com imortalidade, nós estamos tratando aqui com eternidade, nós estamos tratando com vida eterna, nós estamos tratando de reino de Deus, e vocês aí estão discutindo sobre pão. Por que vocês estão discutindo sobre pão? Quantas e quantas vezes, irmãos, as nossas discussões, os temas, são vazios de significado reais? Quantas vezes nós gastamos tempo e energia com coisa que não é nada? Até para lembrar do profeta Isaías, falando lá em Isaías 55, por que gastais o vosso dinheiro com aquilo que não leis, o vosso suor naquilo que não é pão? Vinde a mim, há um convite, a vossa alma se satisfará, vos deleitarei com finos manjares. Por que você está razoando? Por que você está questionando? Por que você está preocupado com isso? Porque vocês os 12 estão discutindo sobre isso. Será, irmãos, que aquilo que ocupa o nosso coração, aquilo que faz ferver a nossa mente, aquilo que nos tira a paz, aquilo que está te incomodando agora, hoje, nesse exato momento, será que isso é realmente tão importante? Tão importante? Mesmo diante de tudo que você já viu, diante de tudo que você viveu, diante de todos os livramentos que Deus te deu, será que isso é tão importante? Eles estavam com Jesus. Jesus estava no barco. Jesus já havia multiplicado e alimentado 5.000 homens, sem contar
contar mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus já tinha alimentado uma multidão de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 7 pães e alguns peixes. E com sobra. Para dizer que não era um jogo emocional, não, sobraram 12 cestos e depois 7 cestos grandes. Então, vocês estão com esse Jesus. E vocês estão perguntando sobre o pão. Por que vocês estão discutindo sobre algo material, sobre algo físico? Será que essa pergunta é inapropriada para mim? Será que essa pergunta hoje não tem nada a ver com você, com a sua vida? Será que, se fôssemos nós naquele barco, nós estaríamos fazendo diferente? Se não estamos hoje nas ondas da nossa vida agora, atual, nós fazemos as mesmas perguntas. Nós temos os mesmos problemas, nós temos as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos. E não se engane, não importa a quantidade de milagres que Deus opere na sua vida, você vai continuar perguntando sobre o pão. Será que o dinheiro vai dar? Será que a Previdência não vai falir até eu me aposentar? Será que o Brasil vai continuar de pé? Será que eu vou ter saúde? Discutindo sobre pães. Adam Clarke, um teólogo, ele comentando esse texto, ele diz assim: que miserável estado de cegueira acha-se a mente humana. Em que estado miserável de cegueira acha-se a mente humana. A necessidade do corpo são reconhecidas com mais facilidade e a provisão para elas se faz com mais diligência. Mas as necessidades da alma raramente são descobertas. Embora mais urgentes que as do corpo, embora sua provisão seja de importância infinitamente maior. Jesus já havia dito, porque você se preocupa com o corpo, né? Não se preocupe com o corpo que morre, né? Não se preocupa aqui que pode matar o corpo e depois não pode fazer nada mais com a alma. Nós deveríamos nos preocupar com coisas mais importantes. Você dizer qual é? Não, nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. A provisão física é necessária? Jesus ensinou isso também. Quando ele manda recolher, não desperdiçar, mesmo com abundância, faz provisão. Mas o nosso refúgio, como nós temos hoje, está no Senhor. Nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Qual a primeira pergunta? Por que discorreis entre vós, sobre o não perdes pão? A segunda pergunta que ele faz é: não compreendeis ainda? Não compreendeis ainda? Jesus já tinha falado por parábolas e explicado as parábolas. As parábolas são chamadas parábolas do reino. Ele não estava querendo ensinar sobre o joio, sobre o trigo. Ele estava querendo ensinar sobre o reino de Deus. Ele não estava querendo ensinar sobre semente no chão, ou semente na boa terra. Não estava querendo dar aula de agricultura. Mas estava querendo ensinar sobre o reino de Deus. E aí, depois de tanto ensino, finando aqui o seu ministério da Galileia, ele pergunta para os seus discípulos: não compreendeis ainda? Vocês são tardos de conhecimento, vocês têm memória, vocês acumularam informações, mas parece que vocês ainda não conseguem discernir. Vocês não compreendem ainda. Será que essa pergunta não tem nada a ver comigo? Será que essa pergunta não tem nada a ver com você? Será que Jesus poderia estar perguntando para você hoje também, como perguntou para os discípulos: meu filho, você não compreende? Você não compreende o que eu
eu te amo. Você não compreende que eu dei a minha vida por você? Você não compreende que eu estou no céu, eu estou intercedendo por você? Você não compreende que eu sou o seu mediador? Você não compreende que eu sou o seu sumo sacerdote? Você não compreende que você está nas mãos do Pai, das mãos do Pai? Ninguém pode tirar. Você não compreende ainda que você está lavado e remido pelo sangue, o meu sangue, o sangue do Cordeiro. Você não compreende ainda que você tem o selo de Deus, é selado com o Espírito Santo, que Deus, aquele que começou a boa obra, vai terminar. Você não compreende isso. Você não compreende que seus dias são todos escritos e determinados, mesmo antes de nenhum deles existir ainda, como disse lá o salmista, no Salmo 139. Você não compreende isso, porque tanta inquietação, você não compreende ainda. Sabe, nós oremos ao Senhor, para que caia dos nossos olhos os canos, ventos, e nós possamos ver, possamos compreender, ainda que um pouco, porque a gente sabe que só veremos como Ele é naquele dia. Nós precisamos uma parte do véu levantado, precisamos ter um mínimo de discernimento para podermos viver uma vida plena, como Ele nos prometeu. O diabo veio para roubar, matar, destruir, mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e vida em abundância. A terceira pergunta é essa aqui: nem vos lembrais dos 5 pães? Não tinha passado muito tempo. Não tinha passado muito tempo. Quando o povo de Israel chegou na terra prometida, fez o tabernáculo, né? Depois do templo, dentro do Santo dos Santos, tinha, dentro da arca, né? Tinha algumas coisas da arca da aliança. Era a vara de Arão, que tinha florescido no deserto. Tinha a tábua da lei, as tábuas da lei, e tinha um pote contendo maná, o pão. Era para que eles se lembrassem, né, que Deus os sustentou no deserto por diversas vezes. Eu te deixei ter fome, eu te sustentei, para que saibais que nem só de pão virá o homem. Aquele maná foi lembrança, uma recordação para o povo: nós fomos sustentados no deserto. A Páscoa era uma lembrança, que eles sempre se lembrassem que Deus tirou eles do Egito com mão forte. Os pães ázimos eram uma lembrança disso. A festa do tabernáculo, onde eles moravam em tendas, era para lembrar disso. A ceia nós fazemos em memória de Jesus. É para que a gente lembre que Ele morreu pelos nossos pecados. Não tinha passado muito tempo, irmãos. E aí diz: vocês não se lembram? Ele pergunta, o texto de Marcos, eles respondem, né? Vocês não se lembram? Quando os pães, os 5 pães, e quantos eram? E a gente fala: quantos cestos sobraram? 12. E vocês se lembram? Não houve um surto aí de amnésia, vocês se lembram? Então, por que vocês não creem? A quarta pergunta, ela basicamente completa: e quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães, e de quantos cestos tomastes? Eles se lembravam. Mas parece que isso não fazia muita diferença na vida deles. Pelo menos não na prática. Pelo menos não na hora do aperto. E olha que não era um aperto tão grande assim, né, irmãos? Era apenas uma pergunta de Jesus. Era apenas, nem era uma pergunta, era uma recomendação: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Parece que não fazia diferença na vida deles. É triste quando nós caminhamos, quando nós andamos com Deus, quando nós estamos na igreja, quando nós vamos absorvendo o ensino, o conhecimento, a palavra,
E isso parece não fazer diferença na nossa vida prática. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor, espera nele. Todos nós conhecemos esse texto. No Salmo 37, versículo 5 em diante. Você sabe. Mas não na prática. Funciona? Você põe em prática? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos diante dele a vossa petição, pela oração e pela súplica, com ações de graças, vão ensinando aos filipenses. Já sabe esse texto. E você põe em prática. Não sejamos, pois, irmãos, ouvintes negligentes da palavra, mas sejamos operosos, praticantes. Aqui na pergunta é uma pergunta de surpresa. Parece muito com a segunda, não? A segunda foi, não compreendeis ainda? E a última é, como não compreendeis? Como vocês não compreenderam? Como vocês não compreenderam? Que nós não causemos essa surpresa em Deus. Nós não causemos essa surpresa em Jesus. Depois de tanto amor demonstrado, a gente não entende. O fato é que depois, que o Evangelho mostra isso muito claramente, eles compreenderam. Eles compreenderam que Jesus não estava falando do fermento do pão, mas ele estava falando do ensino, da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E o falso ensino, a falsa doutrina, tem causado mais dano, ou pelo menos tanto dano, à igreja no decorrer dos séculos, como a perseguição, como o martírio, como o massacre de bens. Então, a palavra de Jesus continua sendo válida para a gente. Existe hoje uma tendência, R.C. Sproul, ele comenta isso, dizendo assim: hoje as pessoas parecem que não querem ouvir falar de doutrina. Como se toda doutrina fosse ruim. É aquele crente que diz, não, o que importa é Jesus, não quero saber de doutrina. Mas o Evangelho é toda doutrina. É preciso apenas discernir entre a sã doutrina e a doutrina doentia, a doutrina falha, a doutrina falsa, a doutrina, o fermento dos fariseus. Mas você vai precisar saber doutrina. O que é doutrina? Ensino. A fé é toda de ensino. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Examinai as Escrituras, porque cuidais eterna a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar sábio para a salvação. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam dia a dia, todo dia, as Escrituras para ver se as coisas eram assim. Diversos textos falam da importância da palavra. Então que a gente se guarde hoje também. O fermento, os fariseus, os saduceus modernos, eles continuam por aí, ensinando coisas falsas, para nos fazer tropeçar na fé. A gente deve fazer como Jesus, virar as costas e ir embora, porque eles têm coisa mais importante para fazer. Que Deus os abençoe, rica e abundantemente.